Oi gente, eu sou a Arlete, sou pediatra e neonatologista e esse é um canal sobre cuidados com bebês e crianças. E no vídeo de hoje eu vou continuar, na verdade, um tema que eu comecei a falar para vocês em dezembro. Então vão ter que voltar um pouquinho aqui no canal para ver os vídeos sobre alergia à proteína do leite de vaca. Só que no vídeo de hoje eu já fiz um vídeo sobre os sinais clínicos, os sintomas e outro vídeo sobre diagnóstico e tratamento. Hoje eu vou contar para vocês alguns casinhos que eu tive no consultório, algumas vivências clínicas para contextualizar vocês com a realidade aí desse diagnóstico. Então, mas antes, como sempre, lembrei, curtam o vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem para que esse conteúdo chegue a mais pessoas, tá bom? Os principais diagnósticos de alergia à proteína do leite de vaca que eu tive no consultório nesse último ano foram de bebês bem pequenos, né? Os quadros começaram entre o primeiro e o segundo mês de vida, mais ou menos com 40 dias. O mais recente foi agora no final do ano, então eu tive uma bebezinha que veio em acompanhamento. Ela já tinha passado nas primeiras consultas, na consulta de um mês, aleitamento materno exclusivo, tava tudo bem, não tinha tido cólica, sem queixas, mas de repente ela começou com um quadro respiratório, começou com tosse, era só tosse na verdade, né? Não tinha narizinho escorrendo, o narizinho não estava entupido, a mãe não relatava um desconforto, só que nesse momento a gente estava tendo quadros muito intensos de bronquiolite por vírus sincicial respiratório. Então, como era um bebê muito pequeno, ela estava com 40 dias mesmo de vida, eu orientei que a mãe levasse numa avaliação na emergência para colher até o VSR, né, e fazer esse diagnóstico diferencial. E aí, a pediatra avaliou na emergência, era um dia que eu não conseguia avaliar essa neném, e ela não achou que fosse compatível com bronquiolite, porque justamente não tinha o chiado, o desconforto respiratório, era só uma tosse, e era uma tosse seca, o que não é comum em bebê. Bebês pequenos geralmente têm uma tosse com mais catarro, eles ficam congestos, porque eles não conseguem muito colocar essa secreção para fora. E aí, ela orientou, né, lavagem nasal, inalação de sorinho, umidificar via aérea, mas na evolução esse bebê começou a ter engasgos. Ela engasgava à noite, dormindo, a mãe começou a ficar com medo até de deixar no berço, porque ela não chegava a exteriorizar, a ter uma regurgitação. Mas ela engasgava do nada, acordava assustada, chorando com esse engasgo, e aí isso já começou a me acender um alerta. E aí, um ou 2 dias depois desse engasgo, ela começou a ter realmente a regurgitação. E aí tinha a crise de tosse, tinha a regurgitação, essa regurgitação se seguia de uma crise de tosse que virava um engasgo. E aí isso começou a acender vários alertas, falei, não, aí tem mais alguma coisa aí, isso não é um resfriado comum, já não parecia um resfriado comum, mas aí a gente, finalmente, com o refluxo, já começou a aparecer algo mais. Então foi aí que, com esses sinais, que não são tão característicos assim, tá? Geralmente a gente tem mais quadros gastrointestinais mesmo. Nesse bebê foi diferente, que abriu com sintoma respiratório, mas expliquei para vocês lá no vídeo de sintomas que a gente pode ter sintomas da pele e sintomas respiratórios. Então essa tosse veio como talvez um sintoma respiratório da alergia à proteína do leite de vaca. E foi aí que eu orientei para a mãe da gente tentar fazer uma suspensão e ver o que aconteceria, e se realmente melhorasse os sintomas, aí a gente faria realmente o protocolo pré-diagnóstico. Dito e feito, em 2 dias, né, já no segundo dia que a mãe parou de fazer a ingestão dos derivados de leite, do leite e derivados no caso, melhorou magicamente a tosse, o refluxo e o engasgo. O bebê não tinha mais nada, tirou com a mão. E aí, então, nós decidimos que a gente faria realmente 4 semanas de restrição e depois o teste de provocação oral para a gente poder confirmar esse diagnóstico. Mas aconteceu que mais ou menos umas 2 semanas depois disso, que a mãe estava fazendo direitinho a dieta de restrição, tudo certinho, ela fez uma viagem e nessa viagem, tinha café da manhã de hotel, que tem aquelas coisas muito misturadas, ela acabou de uma maneira indireta tendo contato com alimentos que continham leite. Ela não tomou leite, não comeu um bolo, não comeu queijo, nada disso. Mas aparentemente, né, o que a gente chegou a concluir é que houve um contato acidental aí em algum alimento que houvesse manteiga ou que houvesse uma contaminação. E eis que a bebê reproduziu exatamente os mesmos sintomas. No mesmo dia, né, dessa viagem, no primeiro dia, ela já começou com tosse. No dia seguinte, começou com refluxo e engasgo.
E dessa vez os sintomas vieram muito piores, porque aí ela começou a ter dor para mamar. Como que é essa dor para mamar? Então ela colocava no peito, ela chorava, largava o peito, chorava mais ainda, voltava a mamar porque ela estava com fome e aí largava chorando e se jogava para trás e era um choro inconsolável, muito parecido com um choro tipo cólica. E como ela estava aí já com próximo de 2 meses, até bateu a dúvida, será que é uma cólica, né? O que será que está acontecendo? Mas a gente teve indiretamente um teste de provocação oral que reproduziu os sintomas. Ela teve nesse contato os mesmos sintomas que ela tinha tido lá no início do quadro. Então, de certa forma, o diagnóstico já estaria feito aí, porém a gente tinha que respeitar o tempo de restrição. Então, nós decidimos reiniciar a restrição, né? Ela já tinha reiniciado, isso durou uns 2 dias, a bebê já melhorou, né? Porque ela fez a restrição e agora muito mais rigorosa, lendo todos os rótulos, porque muitos alimentos que a gente acha que não tem leite, ele pode conter derivados, pode conter resíduos, contato, então ela ficou mais ainda rigorosa. E aí, decidimos esperar mais 4 semanas e realmente fazer de forma controlada o teste de provocação. Por quê? Nem sempre, às vezes o bebê ele faz reação quando a mãe ingere leite fresco, queijo, manteiga, que o leite está cru. Mas ele fica bem se o leite for em um bolo que foi assado a 180 graus, por exemplo, e essa proteína foi desnaturada. Então era importante a gente fazer uma restrição correta e uma reintrodução, um teste de provocação com uma reintrodução adequada, até para a gente conseguir, às vezes, liberar alguns alimentos para a mãe, ver até que ponto essa restrição tinha que ser rigorosa. Só que isso era em dezembro. E aí chegou no Natal, ela estava novamente com 2 semanas de restrição, né, que tinha sido após essa consulta, e de novo ela não comeu propositadamente algo contendo leite, mas provavelmente nas refeições ali do Natal alguma coisa estava contaminada e é isso que a nossa pequena abriu de novo um quadro de reação, dessa vez muito mais com dor, já não teve tanta tosse, mas tinha dor e tinha o refluxo. Só que contextualizando aqui, gente, ela não tinha sintomas cutâneos, ela tem uma dermatite seborreica, mas ok, e ela não tinha sintoma gastrointestinal no sentido de ter sangue nas fezes, que é o que as pessoas sempre associam, né? Sangue nas fezes é alergia. E não necessariamente, ela nunca teve sangue nas fezes, tem uma constipação que sim, se soma ao diagnóstico, um pouco de desconforto, de distensão abdominal, mas que para um bebê de 3, 4 meses, isso a gente não pode isoladamente associar à alergia. Agora, se somando a outros sintomas clínicos, isso contribui, claro, faz parte do quadro clínico também. E aí ela veio já com um quadro bem mais, abriu de novo, muito intenso, com muita dor, e dessa vez demorou mais para passar, demorou quase 1 semana, novamente a mãe fazendo restrição, para a gente perceber realmente a melhora do quadro. E aí, o que a gente entendeu? Eu decidi, a partir daí, já fechar o diagnóstico mesmo e não fazer um novo teste de provocação, porque ela teve um contato muito indireto e mesmo assim desencadeou. Então, ela não ia passar no teste com assado, com bolo. Então, a gente precisava realmente concluir esse diagnóstico, né? E essa mãe precisava realmente fazer uma dieta de restrição bem rigorosa. Então, ela foi encaminhada para a nutricionista, que é uma nutricionista especialista em alergia à proteína do leite de vaca, justamente para ter a orientação, a adequação nutricional dessa mãe, para ela não entrar em nenhuma deficiência e, ao mesmo tempo, a gente não ter esses escapes. Porque um dos grandes desafios da APLV em bebês em aleitamento materno exclusivo são esses escapes que para as mães é terrível, né? Porque elas não conseguem, é algo que foge muito do controle justamente por essa dificuldade de identificar o que está acontecendo, onde tem esse leite aí que elas não estão vendo, porque nesse do Natal ela não conseguia saber. Da viagem ela até lembrava, né? Mas nesse Natal ela não conseguia pensar, não, que alimento que eu comi que tinha esse leite que eu não percebi. Então esse é um dos grandes desafios. E aí ela veio na consulta de janeiro, já com, agora já não lembro, com 3 meses e meio, mais ou menos. E o que aconteceu? Ela ganhou apenas 290 gramas, num período que era para ganhar de 600 a 700. Ela ganhou menos da metade do peso esperado. E por que isso aconteceu? Isso é a síndrome desabsortiva da PLV. Um outro sinal muito indireto da PLV é o baixo ganho ponderal. É um bebê que tem uma amamentação adequada, porque a parte dessas crises aí que foi pelo alérgeno, ela mama bem, a mãe tem uma excelente produção, é uma bebê que tem um sono adequado, que tem toda uma regulação da mamada, a gente sabe que a amamentação está adequada. E mesmo assim essa bebê não ganhou peso. Por que ela não ganhou peso?
Provavelmente porque nesse mês aí, com os escapes, ela teve uma lesão, uma inflamação no trato gastrointestinal que comprometeu a absorção dos micronutrientes, além de alterar toda a microbiota intestinal dessa bebê. E aí, por conta disso, é que, provavelmente, né, gente, porque aqui a gente não tem nenhum exame que comprove isso, mas provavelmente esse baixo ganho ponderal está aí associado a essa baixa absorção pela lesão intestinal. E como a gente trata isso? Com a dieta de restrição, não tem outro caminho. Então, a gente reforçou mais ainda aí essa leitura de rótulos, essa restrição, para a gente não ter nenhum escape e nós vamos reavaliar esse peso aí daqui a pouco para a gente ver como essa bebê está indo. Mas, obviamente, essa não é um baixo ganho ponderal que tem indicação de fórmula, por exemplo, tá? Porque aqui a gente sabe que não é uma falha no aleitamento materno de forma alguma, não é uma baixa produção, não é uma baixa ingesta, não é uma dificuldade de sucção. Essa bebê tem uma patologia que está comprometendo o ganho de peso dela. Então, esse é um exemplo de uma situação totalmente real, com dados clínicos reais, para vocês conseguirem contextualizar e correlacionar aí com os outros vídeos lá sobre quadro clínico e sintomas e irem em busca do diagnóstico e tratamento adequado quando perceberem isso nos seus bebês.